Você acha que a pessoa consegue olhar e falar assim, nossa, eu tô numa fase da minha vida que é quase um abismo e eu preciso mudar. É fácil mudar de uma hora pra outra? Você fala no sentido de... Perceber, talvez? É igual a Glenda percebeu e ela teve que terminar um relacionamento, mudar de cidade, né? Ela teve que gastar uma energia pra fazer essa mudança na vida dela, né? E o corpo, ele tende a ficar inércia. A gente não quer gastar energia, Isso, né? Então, assim, dificilmente você vai querer mudar uma situação dessa. Como que você percebe? Como que você toma essa decisão pra... Percebe. Você foi muito feliz de novo na sua fala. A lei da física, né? Todos os corpos tendem à inércia. Eu, a Glenda, a mesa. Se ninguém tirar essa mesa daqui, que a gente tá. 2058 essa mesa tá aqui e eu também. A gente só muda por alguma força externa quando é imprimida. Na mesa e em mim. Percebe, mas ter força de mudar é que é mais difícil. A nossa alma, ela é muito sensível. A nossa alma, ela grita. Eu falo isso para as pessoas. Nós temos um código dentro de nós. E esse código se chama intuição. Se a gente parar para se ouvir, a nossa alma não nos deixa enganados. O difícil é ter força para sair. Ontem eu abri A alma é essa intuição. É aquela vozinha lá do fundinho. Aquela voz que você conversa. O seu feeling, assim. que a psicologia vai chamar de feeling, é esse sentimento de que alguma coisa não está bem. É igual quando você come alguma coisa, você... isso aqui não caiu bem. Você acredita que todo mundo tem essa Não, essa eu alma, acredito assim? não, tem. Todo mundo tem Será? intuição, todo mundo. Eu conheço gente que nunca escutou não, essa não voz para interna. pra- Mas é que assim, é que O tu tem... Robertinho nunca escutou Não, essa mas voz. é que tu tem que treinar. Tu pode treinar essa voz. Porque você assim, ó, conhece mesmo. O Robertinho Não, não para pra conversa com não, ele eu vou mesmo. te dar um exemplo. O Elan, né, que é o meu sócio. Eu percebi, ao longo do tempo, que ele se instruiu a refinar a intuição dele por minha causa. Porque eu sempre tive uma intuição muito forte. Eu sempre fui muito introspectiva. Eu gosto de ficar pensando sobre o que eu tô sentindo, sabe? O que os outros podem estar sentindo naquela situação e tal. E é prazeroso pra mim. É necessário, e é quase que um vício. Eu tô sempre ali tentando analisar o que tá acontecendo. Isso evita que tu cometa certos erros, entendeu? Que tu comece a perceber determinados padrões, inclusive notar o que tu tá sentindo. E assim, ó, muitas vezes... se eu disser assim, eu não sei o que está acontecendo. Mentira, eu sei. Muitas vezes eu sei, entendeu? Eu sei. Às vezes eu posso não estar admitindo pros outros, mas eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu pensei naquele momento. São momentos raros. Acontece. Às vezes eu simplesmente fico, tipo, cara, isso aqui é novo pra mim. Eu nunca vivi isso na minha vida. Portanto, eu ainda estou em processo, né? Eu tô ali descascando o que eu tô sentindo. Mas isso tu vai aprendendo com o tempo. Pode ser que tu não tenha, porque tu não treinou o suficiente. Todo mundo tem a sua intuição. De algumas pessoas grita, de algumas pessoas não. Sim. Às vezes, inclusive, eu falo alto pra não ficar me escutando. Agora, porque a minha cabeça tá assim, ó. As pessoas percebem e elas conseguem sair, elas percebem. O difícil é sair. Eu fiz uma caixinha de perguntas e hoje eu até postei no Instagram uma pessoa que me mandou uma pergunta. Doutor, estou há 20 anos num relacionamento narcisista, mas não consigo sair dele. Ou seja, ela tem consciência que ela está. Ixi. Assustadoramente, eu recebi milhares, não estou falando centenas, milhares de mensagens. Vivo a mesma situação. Percebo claramente que estou numa relação narcisista, numa relação tóxica, só que eu não consigo sair. A psicanálise vai dizer, existe a tomada de consciência e existe a ressignificação. Ela fez as duas coisas. Tomar consciência... A grande maioria das pessoas tomam. Só não ressignifica. Deus não ia deixar a gente enganada e errada. E ele ia pôr alguma coisa aí, eu acredito em Deus, né? Pra nos mostrar assim, meu filho, tem um trem. Por favor, né? Aí. Acorda, né, querido? Agora, dá conta de mudar de caminho, difícil. sair do interior, ir pra São Paulo, reescrever a vida. Aí são outros 500. Mas você tem como condicionar seu cérebro pra isso? Trabalhar você pra esse momento? Pro momento da mudança ou pro momento da consciência? A pessoa tá escutando aqui, ela tá com vários problemas, ela não consegue mudar a vida dela, ela precisa de ajuda, como que ela se prepara pra esse momento, assim? Ela já tomou consciência, ela só não conseguiu ressignificar. Como você se prepara pra isso? Antes de você falar como que ela faz isso,
Eu sei uma boa parte disso. Dá like, compartilha, chama a galera para se inscrever no canal, vota na gente no Prêmio Best e tem um QR Code aí, depois você entra para você ver que é um QR Code que pode mudar a sua vida. Então, mas agora você pode até falar. Esse aqui, tá? Esse é o QR Code. Não, tá na descrição, tá na descrição do vídeo. Procura o Guruja aí. Sua vida, tá? O Guruja muda a sua vida. Agora você conta para eles outra forma de ajudar. Precisa de coragem. A gente precisa ter coragem. A mudança, ela vai gerar sofrimento sempre. E é o mínimo. Eu brinco muito com isso em empresas. Perfeito. As pessoas chegam, eu falo, quem gosta de mudança? 200 pessoas na palestra levantam a mão. Eu falo, 200 mentirosos. Ninguém gosta de mudança. Você chega de manhã na empresa, se trocou sua cadeira, você reclama. Ai, quem pegou minha cadeira? Eu gosto dessa cadeira, já acostumei com essa cadeira. É do mínimo ao máximo. Para mudar, exige-se coragem. Porque toda mudança vai gerar ônus e gasto de energia. Por que biologicamente nós não somos preparados para a mudança e todos os corpos tendem à inércia? Para economia de energia. Porque mudar gera gasto de energia. E tu pode morrer se vai sair sua vida. Gente, chegou uma pessoa essa semana numa sessão de terapia. Eu tenho uma situação com meu marido, ele é usuário de droga, isso e aquilo e aquilo e aquilo. Mas vive uma vida muito boa. Tá, você tomou consciência disso. Você quer continuar nisso? Você sabe por que você quer continuar nisso? Porque você tem uma vida ótima. Porque você tem ganhos com isso. Porque você tem ganhos financeiros. Mas essa pessoa não quer mudar, né? Mas assim, ó, tem essa pessoa não quer mudar. Mas você tá vendo o que eu tô te falando? Que uma coisa é tomada de consciência. Aí você me perguntou, o que é que precisa pra mudar? Coragem. Mas, doutora, eu acho que eu não quero me separar do meu marido. Porque vai ser difícil. Claro que vai ser difícil. Você vai ter que pagar a conta sozinha. Inicialmente, talvez ele não vai pagar a pensão. Você vai ter que entrar numa briga para que isso aconteça. Você vai ter um monte de perdas. Claro, sempre que tem mudança, tem perda. Doutora, mas quem quer bancar? Eu acredito que tu deva concordar comigo nesse sentido. Que, embora sempre seja difícil, né, para todos nós, a mudança, para algumas pessoas vai ser mais difícil do que para outras, porque nós temos características inatas, né, intrínsecas. Então, por exemplo, esse meu sócio, a gente já foi casado. E, inclusive, é interessante porque, assim, quando ele ainda estava pensando em ter um relacionamento comigo, ele fez uma lista de prós e contras. No sentido bem racional, assim. O que eu vou ganhar e o que eu vou perder me relacionando com essa pessoa. E como... Antes de vocês ficarem juntos, você viu essa lista? Não, mas depois você ficou sabendo. Não, mas eu não me importo. Eu acho que foi o ideal. Sim. Eu penso que a pessoa tem que fazer isso mesmo, entendeu? E aí, uma das coisas que ele considerou para se relacionar comigo é... Eu tenho uma predisposição à mudança muito fácil, entendeu? Eu gosto de mudanças, eu sou estimulada por elas e eu gosto de sair da minha zona de conforto. Ele é o contrário. Então, ele queria uma pessoa que completasse, contrabalançasse as características que ele não tinha. Caramba, velho. E isso funcionou. Terrivelmente. Porque eu vi ele se tornar uma pessoa mais extrovertida, mais autoconfiante, mais autoconsciente a respeito dos sentimentos dele e mais expressiva a respeito das frustrações, coisas que incomodavam ele. Caramba. Porque no início do relacionamento, eu tinha que quase implorar de joelhos pra ele pra me dizer: o que tu tá sentindo? Por que tu tá assim? Eu acho que tu tá triste. E era engraçado porque eu notava antes dele que ele tava mal. Que ele tava chateado e frustrado com alguma coisa. Ele não percebia. Hoje é justamente o contrário. Ele tá muito mais autoconfiante. É como se ele tivesse florescido. E eu notei isso também em contrapartida. Porque ele contribuiu muito pro meu crescimento. Então, assim... A gente tem que reconhecer que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras pra mudança. E agora, pra mim, por exemplo... Eu concordo contigo que é muito doloroso. Eu sinto dor. Eu sinto dor quando eu estou sendo estimulada. Mas... Na maioria das vezes, eu tenho consciência de que eu tomei aquela atitude porque eu queria crescer. Eu queria evoluir e fazer algo que eu ainda não tinha feito. E nesse processo de mudança, embora seja muito doloroso, eu sei que ele compensa. Então é um processo gratificante pra mim. Mas aí você condicionou o seu cérebro, então. Você falou, eu vou ter um ganho, né? Vou ter um ganho. Essa é uma fórmula. Essa é uma fórmula científica. É gratificante, no caso. Não é prazeroso. Muda por duas questões. Você só muda ou quando você vai ganhar algo ou quando você vai perder algo. Do contrário, você não muda. Você chega lá no médico e fala assim, você precisa emagrecer, senão você vai morrer. Inclusive, aí você pensa, só fazer um parênteses. Vou emagrecer, porque senão eu vou morrer, eu posso perder a vida. Tem um... Ou ele te fala, você vai ficar com físico massa, você vai ficar bonitão, isso vai fazer bem pra sua profissão ou pra sua vida afetiva, não sei o quê. Aí você muda. O ser humano só muda em qualquer aspecto. Na empresa, na vida, a gente só muda
quando a gente vai perder algo ou quando a gente vai ganhar algo. Senão a gente não muda. Mas eu consigo condicionar meu cérebro pra isso? Consegue, você tem que sempre... Consigo trabalhar meu cérebro e falar assim, ó, ali vai, igual a Glenda, ela condicionou o cérebro dela, que a mudança dela vai fazer ela, vai projetar ela mais pra cima. Ela vai crescer. Então ela sabe que ela vai sofrer e mesmo assim ela faz, porque ela sabe o resultado final. Tem pessoas que sabem o que precisa fazer, mas não faz, porque desconhece o resultado final. E porque dói, né? Porque dói também. Para algumas pessoas é muito mais doloroso. Qual é a fórmula do condicionamento? Sempre que você quiser mudar, se pergunte, se eu não mudar, o que eu perco? Se eu mudar, o que eu ganho? Era isso, a resposta é o seu motor. Só um parênteses bem rápido. Essa é uma coisa bem importante sobre... Tem evidência a respeito disso, de que o que funciona mais? Se concentrar menos no que tu vai perder e mais no que tu vai ganhar. Tu precisa pensar, o que eu vou ganhar com essa mudança? É muito mais estimulante pra pessoa, é mais eficiente do que ela ficar concentrada, o que eu vou perder. Entendeu? Então, se eu estudar, o que eu vou ganhar? Uma melhor colocação no concurso, eu vou conseguir uma bolsa, eu vou conseguir uma promoção, em vez de pensar, eu vou ficar mais pobre, eu vou ficar ostracizada, eu vou ficar excluída, eu vou ser humilhada em casa. Se concentra nos teus ganhos, que tu tem muito mais chance e capacidade de ultrapassar essa dificuldade. Eu adoro essas dicas práticas, porque eu acho que a gente presta um serviço para as pessoas. Se você quer mudar, responde essas duas perguntas. Se eu mudar, o que eu ganho? Se eu não mudar, o que eu perco? Pega essas duas respostas e elas vão ser motor e foca principalmente no que você vai ganhar. Você quer ver? Quando eu saí do Covid, eu engordei muito. O ano passado, em abril, minha saúde estava bastante deteriorada. Os exames mostravam isso. Alta de colesterol, alta de não sei o quê. Eu pensei, gente, eu preciso dar um jeito de emagrecer. Aí eu pensei, por que eu quero emagrecer? Primeiro, porque eu vou ficar melhor, porque eu vou ficar bem. Segundo, porque a minha filha, a Bia, ainda é muito nova e ela depende mais de mim. E eu não posso morrer agora por esta menina. Então, eu vou emagrecer. Isso foi um motor, porque todo dia que eu pensava, ai, que vontade de comer uma lasanha numa quarta-feira, eu pensava, eu preciso emagrecer, que a Bia precisa ter mãe por mais tempo. Tu tava focando em outra pessoa. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, ó, em relação a como que tu tem recebido isso dos teus pacientes e do teu público. Porque, assim, né, mais uma vez, ilustrando pela minha experiência. Eu sempre tive um senso de propósito muito forte, muito firmado. Que, inclusive, não dependia da minha crença em Deus. Porque hoje eu sou ateia, mas depois que eu me tornei ateia, isso não virou um problema. Tipo assim, ó, agora eu tenho um vazio existencial, porque nunca esteve correlacionado com a minha crença em Deus. A questão é que eu noto que muitas pessoas, independentemente delas serem ateias ou não, mas é mais comum entre pessoas ateias que não têm religião, elas não têm esse senso de propósito e aí elas ficam perdidas. Se elas ficam perdidas, elas não sabem pelo que lutar. Então, muitas vezes, elas não têm uma motivação para mudar de vida ou de buscar algum objetivo, porque aquilo que elas estão fazendo cotidianamente para elas não tem sentido. Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu acordo todo dia, eu me levanto, me visto e vou pra um trabalho pra ficar levando insulto de chefe, pra eu ter que lidar com fofoquinha dentro do meu trabalho, pra, sabe, ganhar um salário miserável? Então, algumas pessoas, elas têm esse desafio de encontrar qual é o propósito maior dela que está acima da vida cotidiana e ordinária, que faça com que ela aceite essas dores, esses obstáculos, esses problemas ordinários, porque tem algo lá em cima que é inalcançável. Aquilo está flutuando e não é alcançado pela baixaria da vida cotidiana e ordinária, entendeu? E eu quero saber como é que é essa experiência pra ti, se tu percebe que as pessoas estão perdidas, que elas não sabem mais pelo que lutar. Sim. Tu nota isso? 100%. A sua fala, você embasou uma fala que talvez seja uma das maiores dores da humanidade atualmente. A falta de senso de propósito. As pessoas não sabem mais pelo que lutar, para que lutar, por que existir, por que trabalhar, por que ganhar dinheiro, para que ganhar dinheiro. E aí elas ficam perdidas nesse universo aí, ficam imersas. Ficam boiando nessa ausência de por que eu vou sair dessa situação, entendeu? Por quê? Por que eu vou mudar? Existe uma por que eu vou trocar de geração, emprego, sabe? A geração neném que é isso, né? A nova geração é isso. É a ausência de propósito. O Martin Luther King fala que a gente precisa ter na vida uma razão pela qual viver e uma razão pela qual morrer. Ai, que... Você precisa ter na vida uma razão pela qual viver e uma razão pela qual morrer. Perfeito. Você viveria por quê e você morreria por quê. Quando uma pessoa entra num camarim, dribla todo mundo e entrega uma cartinha deste tamanhozinho dentro de uma palestra, que ela entrou escondida,
e com uma medalhinha da medalha milagrosa e dizendo, agradeço os 3 irmãos e agradeço você, porque senão minha vida teria sido tirada, mas vocês juntos fizeram com que meus filhos ainda tivessem mãe. Isso para mim é um propósito pelo qual viver. Exatamente. Só por essa pessoa já valeu a pena nós estarmos 100%. aqui. Exatamente. Igual você me perguntou, você deveria estar aqui, está operada? Só por essa pessoa já valeria estar aqui. E por qual morrer? Qual é o propósito? Você morreria pelo quê? Por isso que eu falo muito isso. Eu sou bom por causa da igreja, sou bom por causa de Deus, sou bom por causa de Jesus. Então você tem um problema de caráter. Você é bom por causa da propina do céu. Sim. Você precisa ser bom... Ou da ameaça do inferno. Ou da ameaça do inferno. Você precisa ser bom independente da sua crença, porque nós estamos falando de valores. Pelo que você morreria? Qual que é o seu propósito quando você não estiver mais aqui? Legado. Legado é aquilo que fica quando eu não estou mais aqui. Qual que é o seu legado? O que as pessoas vão contar a seu respeito? O que os seus filhos vão contar a seu respeito? O que a comunidade... Eu acho super engraçado quando as pessoas me perguntam, de onde é os 3 irmãos? Eu falo de Araguari. Gente, eles são de Araguari, não acredito. Sabe, tem uma coisa... Qual é o impacto que Glenn? vocês geram nesta comunidade, nesta cidade, neste país? Então, quando a gente tem esse sentido, a gente tem por que lutar, e aí a vida faz mais sentido, e a gente corre o tempo todo atrás disso. Quando isso não acontece, a gente vive num limbo, e aí nós temos um problema. Essa semana, acho que 2 semanas atrás, e isso virou moda no Brasil, né? Uma menina mandou lá um bolo de pote pra outra menina, você viu? Sim, envenenada. Ela envenenou a amiga. E a justificativa era a mesma justificativa do menino de Uberaba. Que ele queria saber como é, né? Inveja. Não, eu resolvi matá-la porque ela era muito feliz e a felicidade dela me incomodava. É porque teve um caso Foi. que era um E guri que ele Uberaba queria saber foi como No era. Uberaba foi a mesma justificativa. Foi. Eu Ela era matei muito ela porque a feliz, ela felicidade... era muito bonita. Quem ela é pra ser tão feliz? Hein? Ela era perfeita demais, a felicidade dela me incomodava. Quando a gente não tem um propósito, a gente se perde nas nossas próprias tendências e inclinações. A inveja é uma inclinação natural. Nesse caso, Mas quando eu tenho um o ditado propósito, serve, né? puxa Mente pra vazia, frente. oficina do É diabo, isso. né? Não estava ocupado com algo de propósito valioso, sabe? É natural do ser humano as emoções, os sentimentos, a inveja, o ciúme, o ódio, a raiva, a dor. Mas quando você tem um propósito, você não para aqui, você tá ali. Qual que é a diferença entre o egoísta, entre o idiota? O que é idiota? É a pessoa que vive no id. A palavra idiota vem de id, no eu. Eu moro em mim. Então não faz diferença o que está acontecendo no planeta. Faz diferença que a sua felicidade está me incomodando. Eu estou pensando em mim. Então eu preciso te destruir. Se eu tivesse um propósito maior que isso, essa voz continuaria gritando dentro de mim. Mas o propósito me puxaria para fora dessa voz. Quando você me pergunta, falta propósito existencial para as pessoas, e por isso nós estamos nesse momento da humanidade? Exatamente, porque as pessoas não têm uma causa para viver e nem uma causa para morrer. Eu sou pai. Eu sempre começo palestras de pais falando isso. Esse é meu primeiro slide. Por que você decidiu ser pai e ser mãe? Primeira pergunta que você tem que me responder. Porque se eu não tenho... Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Perfeitamente. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você não souber por que você é pai, você não vai suportar quando ele ficar adolescente chato. Você não vai suportar quando ele te desrespeitar. Você não vai suportar se acontecer um acidente, um trem grave com ele precisar de você ali, ele no seu colo, morrendo, igual uma amiga minha que perdeu a filha dela, sofreu um acidente, capotou o carro, levaram ela e a menina dentro do carro, pôs a menina no colo, e a menina olhando no olho dela e falando, mãe, eu tô morrendo, mas não tira o olho de mim, não. Eu quero morrer olhando nos seus olhos. Sabe, isso Quem aí... tem um porquê suporta qualquer como. Se você não tiver um porquê, você não vai suportar o como. Então, de novo, a sua pergunta foi muito feliz porque ela abriu um gancho maravilhoso. Se a gente não tiver um sentido, o Viktor Frankl vai dizer, o ser humano, a alma humana, o Viktor Frankl ainda é mais profundo, a alma humana suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. Você suporta a tortura, e ele falou isso de dentro de Auschwitz, dentro de um campo de concentração. Você suporta a tortura, você suporta o campo de concentração, você suporta a fome, você suporta o frio. Humilhação. Você só não suporta a ausência de sentido. Se a gente não tiver um porquê viver e um pra quê morrer, nós vamos cair no abismo da ausência de sentido. E aí, a nossa diferença entre nós e o bicho é nenhuma. Aí eu sinto inveja do seu cabelo azul e te mato. Porque foda-se se você tem marido, pai, irmão, filho, mãe.
Sexta-feira eu falava isso em Belo Horizonte. Eu adoro ir para viadutos em São Paulo, que passam entre vias e marginais, ficar em cima do viaduto, 400 carros ali passando, atravessando. Eu gosto de olhar para cada carro e ficar pensando. Naquele carro deve ter um pai de família que tá triste, naquele outro deve ter uma mulher chorando, naquele outro deve ter uma família super alegre rindo e ir pro cinema, na outra deve... André, por quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tá todo mundo no seu corre. Todo mundo lutando pela sua própria vida. Né? Uhum. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um filho, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma alegria. É esse sentido que a gente precisa ter para enxergar as pessoas e não cair nesse abismo, nesse limbo, de entender que existe um sentido para que a gente esteja aqui. Se não tem sentido, não suporta o como. A alma humana suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. Você não vai ser um bom pai se você não responder a pergunta: por que eu quis ser pai? Você não vai ser uma boa mãe se você não responder a pergunta: por que eu quis ser mãe? Você não vai ser uma boa influencer se você não responder a pergunta: por que eu resolvi ser influencer? Porque não é simples, não. Hoje eu tava falando isso com a minha fisioterapeuta. Falei, hoje você vai ser minha psicóloga. Ela tava lá fazendo as drenagens. Falei, você acha que... André, deve estar massa demais tudo que você tá vivendo. Tá massa sim, mas tem um peso grande sobre isso também. Tem um preço gigantesco de você assim, perder a sua individualidade, de você chegar nos lugares e qualquer lugar que você tá, as pessoas te reconhecem. E as pessoas te cobram, elas estão te observando o tempo todo. Tu não pode sair da linha, entendeu? Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero te fazer também pessoalmente, porque assim, uma coisa que eu inclusive tinha comentado nos stories meu há um tempo atrás, há uns dias na verdade, que poucas coisas são tão amargas quanto sofrer sem motivo. E poucas coisas são tão maravilhosas como sofrer com propósito. Porque é gratificante e te preenche e justifica a tua dor. E tu sente que tu tá sendo engrandecido e evoluindo nesse processo. Tu floresce desse jeito. Mas o que nós vemos ultimamente são pessoas que estão sofrendo, angustiadas, porque elas não têm motivo pra sofrer. Toda a dor delas é sem motivo. A dor delas é vazia. A dor delas é mesquinha, é baixa e principalmente efêmera. Nada é pra amanhã. Nada é pra daqui 10, 15, 20, 30 anos, pras próximas gerações que elas nunca vão conhecer. Porque uma das coisas que eu acho maravilhosa, assim, ó, sobre, por exemplo, Idade Média. Quantas catedrais foram construídas ao longo de gerações? Padres, arquitetos, engenheiros, pedreiros construindo uma catedral que foi ser finalizada, sei lá, 100, 200, 300 anos depois. Alguns nem foram, né? Exatamente. Tu faz aquilo por um legado, porque tem um propósito que transcende a sua individualidade e tu não faz pra si. Tu faz pros outros. E as pessoas, em alguma medida, elas não têm percebido que parte da infelicidade delas também depende do fato que elas estão extremamente autocentradas. Então é tudo por elas, é por mim, é pela minha autossatisfação momentânea agora. E nós somos seres sociais, nós queremos ser úteis, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser validados socialmente. Então, parte desse prazer, dessa gratificação, e eu não tô falando exatamente de alegria, é gratificação e felicidade, é assim, longa e perene, é servir aos outros. É correr... Entendeu? Andar pros outros correr. Correr pros outros voar. Você faz isso pelos outros. E aí, quando as pessoas atiram tomates podres em você, quando elas atiram ovos podres em você, quando elas te xingam na internet, quando elas te infernizam diariamente, te ameaçando, te hostilizando, expondo suas coisas pros outros, não interessa. Vale a pena. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque essa é a missão que eu tenho. Isso. Não importa, nada do que as pessoas vão fazer contra mim vai ser o suficiente pra me derrubar. Nada. Simples assim, porque o seu sofrimento tem motivo, ele tem justificativa, ele tem valor. A sua mente tá lá em cima, o tomate tá aqui embaixo. Quem é você? Sabe? Você tá falando sobre legado. Eu falo, olha o que é legado, né? Uma coisa tão simples. Legado é o que fica depois que você não está mais aqui. Perfeitamente. Quando eu nasci, meu avô já tinha morrido. Eu estou em São Paulo, especialmente em São Paulo. Eu lembro de uma frase do meu avô que a minha mãe conta, que influencia a minha vida. Eu viajo desde 2008 sozinha, que já fazia empresa, dava palestra, enfim. E eu já lembrava dessa frase do meu avô que eu nem conheci.
Qual frase? Que eu vou falar, bem mineira, que eu vou ter que te explicar pra você entender. Meu avô falava, catitu fora da manada, papá de onça. Meu Deus, não entendi nada. Cara, catitu é um porco do mato. Quando eles estão juntos, a onça não vai neles. Mas se um porquinho sair sozinho, a onça come ele. Então meu avô falava, cuidado, você está saindo... Fala de novo o ditado. Cuidado, você está saindo sozinho, catitu fora da manada, papá de onça. Ah, entendi. Aí eu tô lá em São Paulo sozinha, eu já venho a frase na minha cabeça. Aí eu penso, epa, aqui eu tô sozinha. Aqui eu tenho que firmar o golpe, porque aqui eu não tô lá em Uberlândia, não perto da minha casa, não. Aqui se eu cair, aqui se é uma carteira de identidade, eu sou qualquer uma. Olha o que é legado. Meu avô nem existia quando eu nasci, mas a frase dele interfere pra quando eu tô sozinha eu não sair do hotel, eu só jantar no restaurante do hotel porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa, porque eu sou o catitu que tá fora da manada, que sou... Foi o legado dele pra ti. Um dos, né? Mas olha o quanto isso é importante, assim, o mínimo, como que você vai afetar as gerações futuras? O que seus netos dirão a seu respeito? Inclusive, tu tem que ter consciência, muitas vezes, de que talvez, durante toda a sua vida, tu não vai ser reconhecido. Inclusive, outro dia alguém me perguntou assim, quem é você? Me perguntaram isso numa caixinha de perguntas. Meu filho, vocês vão descobrir 200 anos depois de eu estar morta. Porque as pessoas, elas finalmente vão conseguir olhar pra quem eu sou com distância. Com fatos. Com lógica, com um pouco mais de clareza e precisão, sabe? Com menos envolvimento emocional com tudo que tá acontecendo aqui. Porque hoje a gente consegue entender muito melhor Marilyn Monroe, a gente consegue entender Albert Einstein, a gente consegue entender Freud. Depois. Tantas pessoas, a gente vai entender muito tempo depois, entendeu? E aí, muitas vezes, quando a pessoa ela tá muito fincada no agora, no hoje, ela quer resultado agora, eu quero amanhã, eu quero reconhecimento agora, eu quero dinheiro agora, eu quero poder agora. Muitas vezes não vai ser assim. Talvez tu passe a maior parte da sua vida, que nem você, 40 anos, no anonimato. E aí? Tu tá pronto pra isso? Tu tá pronto pra morrer com o seu nome na lama? Tu tá pronto pra terminar a sua vida sendo atacado, hostilizado, sendo visto como um pária social? Tu tá pronto pra isso? Tantos cantores, compositores foram redescobertos 100, 200, 300 anos depois. Sim. Sabe? Artistas. Tu tem que ter muita clareza de que você não vive pra agora. Porque se tu só estiver vivendo pra agora, tu tá ferrado. Você sabe o que eu acho massa de Jesus? Independente da teologia, mas do personagem histórico. Não, eu gosto muito do cristianismo. Só Jesus salva. Jesus viveu 30 anos no ostracismo. E só 3 anos de vida pública. Só 10% da vida de Jesus foi pública. E esses 10%, 2025 anos depois, nós estamos falando dele. Sabe, o cara só 3 aninhos da vida dele, só 10% da vida dele ele se dedicou. Os outros 30 ele estava humildemente cortando madeira junto com José na oficina. Se preparando também. E nesses 3 anos ele gerou um impacto tão grande que 2025 anos depois estamos falando dele. Pode ser ateu, pode ser islã, pode ser budista, pode ser o que quiser. E morreu mas a humanidade está dividida entre antes dele e depois dele. É uma divisão histórica. Negue-se o que quiser negar. Mas é uma divisão histórica. Em 3 anos, só ele fez isso. E morreu como um pária. Eu acho isso tão lindo do cristianismo. Isto é legado. É uma profundidade de uma sabedoria em que tu tá ensinando o valor do sacrifício por algo que é transcendente. E que talvez as pessoas naquele momento não enxerguem. E tu vai morrer dessa forma. Como um pária, como uma pessoa renegada. Mas tu tem que ter um compromisso tão forte, tão imperturbável, que nada vai te tirar desse caminho. Nada. Quando a gente fala, e vocês falam da Andréia, de Jesus, né, que não tem uma boa comparação, mas que são pessoas que Jesus, divisor de tempo do mundo, né? Mas qualquer outra pessoa. Só que o que eu imagino é que a grande maioria, na verdade, 99,999%, são medíocres. E eles vão morrer realmente sem nunca ter feito nada. Mas as pessoas têm que aceitar isso também, entendeu? Você pode buscar fazer uma diferença, é isso que as pessoas têm que fazer, mas a realidade e o fato é, que as pessoas, a grande maioria, elas não vão ter o seu nome em um holofote. Não, eu concordo, mas tu tem que entender isso. E as pessoas têm que entender isso também. O que é fazer diferença e o que é legado? 99,9% não vão ter a oportunidade que eu e a Glenda temos de ser expostos. Certo. Mas não é isso que é fazer a diferença, não é isso que é legado.
Isso a Virgínia Não é faz. aparecer. Isso Seu avô fez um legado dentro da família. fama. Sim. Isso é aparecer. Fazer a diferença na vida das pessoas é todo dia. Fazer legado é todo dia. Eu estava com Covid, acho que já contei essa história aqui. Estava 28 dias deitada numa cama de prona, assim, quase de cabeça para baixo, sem tomar banho. A enfermeira vinha e passava uma toalhinha molhada. Eu não deixava pôr fralda, porque se colocasse fralda e fosse mexer em mim, eu desaturava e tinha que entubar. E como eu lutava para não entubar, eu falava, não põe fralda. Tô falando de mim há 3 anos atrás. Essa pessoa com esses diplomas, com essa retórica, com tudo. Deitada numa cama, urinada dos pés à cabeça, porque eu fazia xixi, a urina descia, colava no meu cabelo. Todo dia as enfermeiras chegavam e faziam o papel delas. Molhava compressa, passava em mim e saía. Meu Deus, que horrível. Um dia entrou uma senhora no meu quarto, eu não sei o nome dela, eu não lembro do aspecto físico dela, porque eu estava passada. E ela falou, minha filha, deixa eu te falar um negócio. Quantos dias você passou por isso? 28. Meu Jesus Cristo. Minha filha, deixa eu te falar um negócio. Você tá muito suada, vamos tomar um banho de verdade? Falei, minha senhora, vou não. Pouco conversava. Jorge do lado da minha cama. Minha filha, a gente é orientada só a passar a compressa em vocês, mas deixa eu te dar um banho, você tá muito suada. Aí eu levantei o olhar pra olhar pra ela, eu olhei pra ela e falei, deixa eu falar um negócio pra senhora. Tô olhando aqui, só tem idade pra ser minha mãe. Eu não vou mentir pra senhora, eu não tô suada, não. Isso aqui é urina. Meu cabelo tá colado, é de urina. Porque tem 28 dias que eu tô nessa posição fazendo xixi e a urina escorre. E eu não tomo banho, porque se eu tomar banho eu vou dessaturar e vocês vão me entubar. Ela falou, minha filha, já que você falou que eu tenho idade pra ser sua mãe, deixa eu te falar um negócio. Eu vou arrumar um fio muito longo do catéter. Vai até no banheiro. Eu vou te pegar no colo, vou te levar no colo, vou sentar com você debaixo da cadeira, vou ligar o chuveiro e vou te dar banho. Eu te prometo, você não vai dessaturar, você não vai entubar, mas deixa eu te dar um banho. Você já viu aquelas conversas de gente velha que quando a gente toma banho a gente até melhora? Ai, com certeza. Você vai ver o tanto que você vai certeza. melhorar. Aquela senhora aumentou o fio do catéter, me pegou no colo, me levou para debaixo do chuveiro, se molhou inteira dos pés à cabeça e deu banho em mim como se eu fosse um bebê. Foi o melhor banho que eu já tomei na minha vida. Me pôs na cama, me enxugou. Falou, tá vendo, minha filha, como foi bom? Você vai ficar muito melhor. Eu não sei quem é ela, eu não sei o nome dela. Se eu ver ela na rua, eu não sei Nem quem sabe. é. Mas ela fez toda a diferença naquele dia, naquele hospital, naquela dificuldade, naquela dor, naquela doença. Isso que é legado. Isso é legal. Isso é legado. Perfeito. Ser legado não é aparecer, porque a grande maioria das pessoas vão construir legado sem aparecer. Ela foi a única enfermeira que escolheu não ser medíocre. Quantos banhos ela conseguiu dar naquele dia? Não sei, mas o meu fez toda a diferença. A gente fica esperando a grande oportunidade de aparecer no outdoor para fazer legado, para ser legado. Essa não é a grande oportunidade. E sabe, a maioria das pessoas... Sexta-feira eu estava em Belo Horizonte, as pessoas depois da palestra fizeram uma fila gigantesca para tirar foto comigo. Todos os que chegavam eu perguntava, qual é o seu nome? Aí uma, sei lá, tava lá observando, ó, que eu acabei de tirar foto com todo mundo. Por que você pergunta o nome das pessoas quando você vai tirar foto? É tão rápido, você tá aqui 2 horas, você vai ficar morta de cansado, você ainda fica perguntando o nome. Falei, porque o mínimo que as pessoas merecem é ser devolvida a identidade delas. O mínimo que eu preciso fazer por você é te chamar de Glenda. O mínimo que eu preciso fazer pelo menino no sinal é abrir o vidro e perguntar, meu filho, como é que você chama? Não é comprar a balinha dele, nem a água que ele tá vendendo. Mas ele é o menino do sinal, ele é o menino de rua, ele é o mendigo. Talvez em 24 horas ninguém chama ele pelo nome dele. Então, o mínimo que a gente faz às pessoas. Legados são as micro-oportunidades diárias de fazer alguma coisa pelas pessoas. Ontem eu pedi um iFood, o iFood me deu R$10 de desconto. Bônus. Eu fui lá e passei os R$10 pro entregador. É o mínimo. Era um pai de família que 11 horas da noite estava em cima de uma moto que podia daqui 2 esquinas bater aquela moto. Ele podia estar na casa dele descansando como eu estava na minha. Mas ele estava entregando iFood. Possivelmente ele trabalhou o dia inteiro e à noite ele estava fazendo o corre dele. É olhar para todo mundo e entender que no fundo todo mundo tem um corre. E todo mundo está lutando pelo seu corre. E se eu puder influenciar para que o seu corre seja mais fácil, isso é legado.
E sabe, tem uma coisa que é importante... André é foda, velho. Sobre a vida comum e medíocre, né? A questão é que mesmo que tu tenha uma vida comum e ordinária, por exemplo, no anonimato, né? Porque a maioria das pessoas que, inclusive, deixaram legados extraordinários para a humanidade, morreram no anonimato. Ninguém sabe que elas existiram. Elas foram apagadas completamente da história. A questão é, essas pessoas, elas precisam de um senso de propósito, inclusive para conseguir lidar bem com a sua vida ordinária e comum. Elas precisam notar que tem um motivo para aquilo que elas estão fazendo. Por que elas estão trabalhando? Pelo que elas estão lutando? Pelo que elas estão vivendo? Mesmo que seja uma vida simples, ela ainda tem valor. Inclusive, eu não vou dizer exatamente quem ou com que eu tive essa conversa. Mas eu tive uma conversa com uma pessoa que eu percebi que não tem valores muito bem estruturados. Não é uma pessoa moralmente bem firmada. E nessa pessoa, eu percebi que qualquer ventinho leva ela para um caminho que seja mais conveniente financeiramente. Uma pessoa volátil. Porque ela não tem um senso de propósito que faz com que ela seja implacável nos próprios objetivos, inclusive morais, que faz com que ela não seja levada por qualquer oportunismo e conveniência. Então, isso também não serve apenas para te manter firme em uma missão específica, mas que tu também não seja corrompido ao longo desse processo. Que seja mais conveniente para você, para que tu corte um caminho que não seja necessariamente o mais honesto, o ideal. Isso faz com que tu tenha clareza de o que tu tá fazendo, pelo que e como. Como que tu quer chegar lá, entendeu? Quais são os caminhos que tu vai tomar e até que ponto tu tá disposto a se corromper ou não para chegar naquele objetivo. Entende? Então, quando essa pessoa, ela não tem muito firmado qual é o propósito que ela tem, cara, 100 mil compra, 10 mil compra, 5 mil compra, e de repente essa pessoa tá completamente corrompida. Porque ela não está estruturada no além do ordinário. Ela não tem uma estrutura de valores transcendentes, a individualidade dela. Ela tá completamente firmada no agora, na carnalidade de uma vida comum. Então, se ela é motivada e movida, literalmente ela é movida, por uma cenoura que tá na frente dela, ela vai atrás da cenoura. E assim ela vai levando chicotada, motivada completamente pelos desejos comuns da carne. É sexo, é dinheiro, é poder, tanto faz. Ela simplesmente faz aquilo que é mais conveniente pra ela. Enfim. Boa. Podemos ler superchats? Opa! Com certeza. Enquanto isso, eu vou pedir o like de vocês, né? Que episódio incrível. E já aproveita e se inscreve aí no canal, que a gente precisa da sua inscrição. O pessoal pedindo André presidente do Brasil, hein? Então, a hora que ela terminou de falar, eu quase falei, Rubão, tá apertando pra você. Tá apertando, hein, Rubão? Ministro da Educação. Eu vou falar um negócio. Vai se candidatar pela missão. O Jorge vai achar ruim se eu falar isso, Jorge. Pode falar? O pessoal tá falando que a Andréia é a esposa do Rubão. Quem é o Rubão? Rubão é o próximo presidente do Brasil em 2026. Não é, viu, gente? Claro André que não, vai ser da missão. Muito bem casada. Tomara. Missão existem muito bom. Assim, eu gosto da galera do Missão, tem muita gente boa lá. Corinthians Raiz mandou aqui. Boa noite, meus irmãos. Saudações às entrevistadas. Senhoritas, o que acham que aconteceu com a Dilma Rousseff? Não houve um quê de discriminação na onda de ódio da qual ela foi vítima? Responda você. Você que é da política. Cada um política. Não, responde você. É assim, gente, ó. Se vocês acham que das mulheres, né? Sartei de banda. Eu vou ser honesta, tá? Sobre o que eu penso. Primeiro, eu não estive envolvida realmente nos processos das polêmicas fiscais, tá? Até porque eu acho que tu tem que ser tecnicamente muito bem informado pra entender isso, e eu não gosto de ficar dando opinião. Foi golpe ou não foi? Ela pedalou ou não pedalou? Foi justificado ou não foi? Eu não tenho posicionamento acerca disso. Agora, eu penso que sim, houve consideravelmente uma mistura de motivações durante esse processo de impeachment, em que as pessoas não raramente usavam de xingamentos e insultos misóginos contra Dilma. Isso, na minha percepção, foi inegável. E que, inclusive, eu vi surgir não somente de homens, mas também de mulheres, em que algumas pessoas atribuíam a incompetência, a inaptidão dela por ela ser mulher. Esse é o resultado de uma mulher estar no poder, esse é o resultado de uma mulher que está governando o país, etc, etc. Então, assim, me parece muito conveniente e natural, não estou dizendo justificado, acabar usando de certos estigmas históricos e muito comuns da sociedade que estão intrincados
quando aquela pessoa tá numa condição de vulnerabilidade, quando é conveniente. Então, eu penso que sim, teve um peso significativo de misoginia e de machismo contra a Dilma. Agora, eu não acho que tenha sido só isso, entendeu? Eu penso que foi um composto de fatores que estavam entrelaçados, eventualmente ou não. Legal sua resposta. Sabe o que eu penso? Eu penso que quando uma mulher resolve entrar num jogo, ela precisa entrar no jogo. Ela não pode resolver ser a bola. Concordo plenamente. É isso. A gente tem que se bancar. Se eu resolver estar aqui, eu não posso vir aqui pra ficar... choramingando e bancando a coitada. Não pode. Se eu resolver entrar no jogo, eu preciso entrar no jogo. Eu não posso resolver ser a bola. Eu acho que talvez, e aí é opinião a gente dá o que a gente quiser dar. Eu acho que talvez esse foi o grande problema dela. Ela, em alguns momentos, ela se permitiu ser a bola. Ela não entrou no jogo. E aí nós vamos ser... fuzilada. Inclusive, nossa, eu concordo muito com o que tu falou agora, porque assim, às vezes as pessoas, elas acabam não entendendo o que eu quero falar em relação a saber lidar com o preconceito ou a discriminação, a hostilidade de certos ambientes que são majoritariamente masculinos. Quando tu tá em um ambiente majoritariamente masculino, ele já tá instituído com determinadas regras, implícitas ou explícitas, códigos que estão já bem estabelecidos ali, que tu precisa reconhecer e saber jogar com eles. Tu não tem que chegar lá e querer mudar tudo de cara. Quem é você? Isso aqui já está estabelecido, isso aqui já tem um funcionamento, já tem determinados resultados estabelecidos e consolidados a um determinado período, certo? Então, quem é você para querer ensinar os outros? Tu pode dar seus conselhos, as suas dicas, fazer perguntas, mas ali, majoritariamente, tu tá para aprender e conquistar o seu espaço. Gradualmente, inclusive, aprendendo com essas regras internas. Então, muitas vezes, é por isso que tu engole sapo. Entendeu? As pessoas, elas cagam na tua cabeça, elas chamam tua atenção, elas reclamam de alguma coisa, tu tem que dizer sim, senhor, muito obrigado, amém, excelente conselho, e tu continua, e continua, e continua. Então, isso, querendo ou não, te exige muita resiliência psicológica. Sim. Tu precisa saber lidar com isso. E eu acho que a dica pra mulherada... ser essa disputadora em vez de ser a bola. A dica pra mulherada é o seguinte, ocupou o lugar, não aceite ser coadjuvante, põe pra fritar. Ocupou, você tá aqui... Já que você chegou, então chega. Chega chegando. Mas tem que agir e tem que saber lidar também. Não entra pra ser coadjuvante, porque você vai tomar bolada até mesmo. Então, chegou. Ocupou, ganhou de que jeito, não sei. Recebeu esse cargo. Então põe pra fritar. Toma o protagonismo ali. Não vai de coadjuvante, não. De coadjuvante, você vai tomar pancada de todo jeito. A questão é que também, tu vai tomar pancada, mas tu tem que saber lidar com isso. Entendeu? Porque tu vai tomar pancada. Não tem como. Tu tá aprendendo. É igual futebol. O contato vai acontecer, né? O contato existe. Tu tá disputando poder, as pessoas ainda não te conhecem, etc. Tu tá conquistando um determinado local. Cara, me desculpa, mas você vai sofrer nesse processo. Entendeu? Não adianta... Ai, meu Deus, eu sou uma vítima, coitadinha da sociedade. Ai, meu Deus, alguém me ajuda, alguém me salva. Sai daí, se levanta, mulher. Que é isso? A regra é essa, né? Não espere o contato pra se jogar, né? O seguinte, caiu, chuta. Caiu, chuta, porque se a pessoa levantar, ela te mata. Você deu uma pessoa caiu, você chuta e acaba de moer. Se levantar, te arrebenta. Não, traz isso pra vida. Se você ficar mais ou menos, meio cambeta, você tá perdido. Então, uma situação de política que é extremamente hostil, igual você falou, vai apanhar, vai apanhar. Política é foda. Então, assim, entrou, entra pra bater. E se cair, chuta. Porque se você não chutar, a hora que a pessoa te levantar, a hora que ela levantar, acaba com você. Isso vale para instituições, sistemas, crenças, pessoas, lugares. Posicione e bate seu pé. Firma ali. Ou senão não entra. Não sabe brincar, não desce pro play. Eu queria, fazer o quê? Agradecer a Flávia. Que virou membro aí do canal. Então, valeu, Flávia. Você é irmã já, hein? Bem-vindos novos membros aí do canal. Quem vira membro é irmão e tem almoço aqui, hein? Muito obrigado, 13 irmãos. Não, isso é verdade. Se tivesse... É que a gente faz geralmente na sexta à tarde. Como eu tinha esse aqui hoje à noite, a gente não teve almoço. Amanhã tem almoço. Amanhã tem almoço. Vai ter almoço amanhã? Amanhã com a Glenda. Tem almoço aqui amanhã? Almoço. Então olha aqui, ó. Eu vou ter que acordar cedo, tipo 11 da manhã? Não, o almoço é tarde. 11 horas da madrugada, né? 10 horas da madrugada. Não, o almoço é o seguinte, se tiver almoço dos irmãos aqui, alguém que seja membro do canal quiser vir aqui participar do almoço, é só avisar que eu trago o rango pro cara e pode vir aqui almoçar com a gente. É isso sempre, eu nunca mudei essa proposta. Vocês têm experiências ruins com pessoas que vocês pagam rango, né? Tem, pode ter. Mas enfim, a proposta é essa. Nem sempre dá muito certo, né? Pela missão mandou aqui, Glenda, se o Tutu rejeitar o Jones, pulverize-o.
Caraca. Ó, eu vou ser honesta, eu queria muito que isso acontecesse. Então, o Tutu? Sim, Arthur Duval, eu gostaria muito que tu debatesse com o Jones, entendeu? Tu precisa lavar a nossa alma. Eu te imploro, eu te suplico agora, entendeu? Tu precisa fazer isso. Imediatamente. Quer dizer, imediatamente não, tem que estudar bastante antes, né? Naturalmente, como todo bom, excelente debatedor, mas tu precisa fazer isso. Vai ser mais humilhado que o Kim Kataguiri foi. Eu quis apostar. O que você quis fazer? Isso era pra postar. Glenda, eu sou o Arthur, que é o melhor debatedor do Brasil. Eu queria que você falasse assim, você quis fazer um bullying? Então. Você quer fazer um bullying? O Arthur é o melhor debatedor do Brasil. Se tem alguém que dá conta de dibrar, ou pelo menos jogar bem com o Jones, é esse cara. Né? E eu acho que isso é interessante pra todo mundo, porque quem não quer ver o conflito de ideias bem maduras? Porque alguns que vieram com o Jones é o que você falou, não se prepararam, não estudaram, às vezes não conheciam o Jones e não foi bom. Só pra esclarecer, Arthur, tá? Eu não tava torcendo pelo Wilker também. Assim, são duas figuras André tá perdido, que eu não tenho qualquer tipo de simpatia. Debate que tem. É debate de política. Eu só torço pelo Arthur Duval, entendeu? Ele que é meu tio. Arthur é o Mamãe Falei. Sim. Ele é do mesmo partido que a Glenda, são amigos, né? Ele tá correndo do Jones, já tem um tempão aí que ele tá correndo do Jones. Se não for rolar o debate, vamos marcar uma luta dos dois. Ainda. Ele deve talvez achar que não vale a pena. Não acho que é medo. Que medo? Sai daí, o Arthur não tem medo de ninguém. Arthur Duval não tem medo de nada. Arthur Duval não tem medo de nada. Tem medo de nada. Então, eu nunca vi o Renan debatendo várias de modo marcado. Aqui, hein? Eu só vi ele tendo uma espécie de debate, assim, uma simulação, não sei exatamente, em uma... Como é que se fala isso? Tem uma palavra específica técnica pra isso, em que ele teve que responder várias perguntas de jornalistas diferentes, assim. Então era uma daqui, uma de lá, não sei o quê. Que foi... Não é Roda Solta, não. É o Mesa Redonda lá. É tipo uma mesa redonda, foi na Jovem Pan. Mas tem um nome específico pra isso. Enfim, eu acho que ele saiu muito bem pra uma pessoa que não tem experiência em debate e tal. Mas ele é bom. Ele é inteligente. Nossa, isso aí vai ser... O Michael mandou aqui pra doutora Andréia: quero ser psicanalista, como faço? E ele também mandou do superchat... Fazer curso de falando, achar meu propósito de vida. Primeiro, né? Quero ser psicanalista, como faço? Nós estamos lançando a 2ª turma de formação em psicanálise com a doutora Andréia Vermont. Dia 30 de julho tem o aulão, a primeira aula. 30 de junho, aulão... Psicanálise desvendada. Você vai entender como se tornar psicanalista. Uma das melhores profissões em termos de remuneração, uma das melhores ferramentas em termos de autoconhecimento, uma excelente ferramenta para discutir N questões. Então, você me vê aqui falando sobre N coisas. Meu grande embasamento é a psicanálise e a neurociência. Então, quem tem interesse em se formar em psicanálise, no maior instituto psicanalítico do Brasil, dia 30 de junho, nós temos o aulão. Toda a formação, as aulas são ministradas por mim, o conteúdo é criado por mim, os alunos são acompanhados por mim. Por que nós começamos com isso, meninos? Porque eu recebo 380 a 400 mensagens por dia de pessoas pedindo indicação de psicanalista. Hoje eu não tenho um psicanalista no Brasil para indicar. Então eu resolvi formar psicanalistas com a minha identidade. A minha expectativa é que a partir de janeiro eu tenha aí muitos psicanalistas formados e derrame paciente aí para todo mundo. Então, além de você se formar em psicanálise, você vai ter uma excelente oportunidade de ter pacientes indicados diretamente por mim, formados com a minha metodologia. Eu só indico quem eu confio. 30/6 aulão. Como que a psicanálise te ajuda a encontrar o seu propósito de vida? A psicanálise já nasce ensinando a descobrir o propósito de vida. O Freud era um menino e o pai dele era judeu. E o pai dele começou a ser xingado na rua por todo o movimento que acontecia ali naquela época da... Período de antissemitismo, exatamente. Né? Xingado e tacaram pedra nele. E o pai dele abaixou a cabeça e saiu. Aquilo pro Freud foi a morte, porque o Freud entendeu que ele tinha que brigar, que ele tinha que xingar, que ele tinha que ter defendido o próprio filho, que ele tinha que ter feito alguma coisa. A partir dali, o Freud mergulha na história do pai dele, mergulha na própria história dele, e a partir dali começam os fundamentos da psicanálise. Então ele vai dizer, aquele dia, aquela história da minha infância me deu sentido. A minha dor fez com que eu criasse uma ciência que pudesse ajudar outras pessoas a entender e a curar a sua própria dor.
Ele nunca tinha perdoado o pai dele lá na infância. Ele cresceu um jovem não perdoando o pai dele por não ter defendido ele e por não ter ressignificado aquela história. Quando ele começa a estudar a mente humana, o inconsciente, daí pra frente, ele fala, eu fiz da minha dor a minha missão de vida. Aquele menino ferido se tornou o cientista que ajuda as pessoas a mergulhar no próprio inconsciente, a descobrir as suas crianças feridas e a ressignificar a sua história. Então, a psicanálise nasce como a ciência de trazer sentido existencial para as pessoas. Boa. Caramba. Tem outras aqui no Instagram. Doutor André Espectro Cinza. Qual a primeira coisa que tem que ser feito por parte do governo para mudar a educação para melhor? Caramba, pergunta complexa. Querer. Eu acho que é bem complexo também. Querer mudar a educação. Passa primeiro por querer. Eu concordo contigo. Pessoas educadas, pessoas pensantes são pessoas mais complexas. São pessoas que não vão votar em qualquer pessoa, são pessoas que vão tomar decisões mais inteligentes, são pessoas que vão cobrar mais dos políticos como deveria ser feito. Então, será que é interessante fazer com que as pessoas sejam mais educadas? Aquele dado que o... Quem foi aquele último que eu tive com ele? Esqueci o nome dele. Lucelmo trouxe. Nossa, eu levei ele no meu podcast, ele é excelente. Ué, ele é excelente. Aquele dado é fantástico. Por que a educação passa a aprovar? Não foi por interesse, não. Porque nós tínhamos duas perspectivas. No Brasil tem um número de crianças reprovadas altíssimo. O Banco Mundial fala, eu vou parar de ajudar e financiar a educação no Brasil. Ao invés de resolver o problema da educação e melhorar a educação para menos crianças reprovadas, não, a partir de agora não se reprova mais reprovação. Não reprova mais. Cara, joga o neném fora e fica com a fralda suja. Então, a primeira coisa para melhorar a educação é querer. É perguntar para os políticos, vocês querem pessoas mais educadas, mais inteligentes, mais intelectualizadas, mais críticas? Não precisa nem perguntar isso pros políticos. Troca os políticos tudo. E coloca os da missão. De boas... quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que tem um físico... sobre educação. Sobre educação, né? Tem um físico que ele deu aula aqui no Brasil por um determinado período. Ele é muito famoso, agora me sumiu da cabeça o nome dele, geralmente some quando eu tô ao vivo. E ele disse que ficou muito decepcionado em perceber que a educação brasileira, as matérias que elas eram dadas, inclusive, não somente na escola, mas nas universidades, que eram muito, muito complexas e que elas tinham pouca praticidade e capacidade de realmente transpor aquela teoria para a vida comum, e aí fez com que os brasileiros se tornassem apenas decoradores de fórmulas. Eles não entendiam exatamente o que estava acontecendo ali. A questão é que isso não mudou. Eu acho que ele falou isso, sei lá, nos anos 70, né? Já faz muitas décadas que isso aconteceu, e infelizmente não mudou. E esse cara é um gênio, tá? Ele realmente entende muito de física, ele é de fato um físico, conhecido no mundo inteiro, e a nossa educação não mudou. E eu penso que nós temos inúmeras falhas, no sentido, assim, de matéria mesmo, de uma questão de disciplinar. Por exemplo, filosofia. O que geralmente tu aprende em filosofia? Tu aprende sobre os pré-socráticos, né? Tu aprende sobre... Isso. Depois tu aprende... tu aprende sobre Tales de Mileto, aí tu aprende sobre Cícero, Epícoro, e depois Platão, e Aristóteles, e Sócrates, não sei o quê. Tá, a questão é, tu sabe filosofar? É isso. Tu sabe fazer isso do jeito correto, raciocinar do jeito correto? Porque, assim, filosofia é uma coisa, história da filosofia é outra. Posso falar como quem é formado em filosofia? O que se ensina é a história da filosofia, não é filosofia. Exatamente. Então, assim, ó, tu precisa... Tem que ensinar as pessoas a filosofar, não é a história da filosofia. Tu precisa saber estruturar um argumento muito simples. E a partir Richard Feynman. Exatamente, esse mesmo. Então, assim, ó, a partir de uma estrutura de um argumento, aí sim tu consegue escrever um texto, por exemplo. Porque eu, quando eu fui aprender a escrever texto dissertativo, eu não sabia o que era um argumento. E eu não sabia escrever um texto dissertativo porque eu não sabia o que era um argumento básico, que é a estrutura básica, primordial de um texto dissertativo. Eu fui aprender isso depois sozinha, porque eu tinha interesse em filosofia. Eu tinha interesse em lógica. Isso me proporcionou a capacidade realmente de conseguir escrever direito, entendeu? Porque a minha educação foi deficitária nesse sentido e eu vou aumentando, melhorando as minhas habilidades com o tempo treinando, entendeu? Então, assim, na escola, eles deveriam ensinar lógica. Exatamente. Sobre dissonância cognitiva, sobre vieses, sobre ferramentas de pensamento crítico, como saber realmente desenvolver um argumento, o que é uma falácia. As pessoas não sabem o que é isso. Entendeu? E botar os alunos pra debater. Olha só que interessante. Nos Estados Unidos, eu descobri recentemente que o Elan me contou. Eles têm lá todo um sistema de muita competitividade, né? Eles têm campeonato de tudo, inclusive de debates. Eles têm campeonato de debates desde a escola.
Desde esse período comum, as pessoas já aprendem a debater, elas aprendem a raciocinar. Então foda-se se tu não sabe a capital, sei lá, do Quênia. Entendeu? É Nairobi ou não é? Não interessa. Tu tem que saber raciocinar, tu tem que conseguir receber as informações, saber o que fazer com elas. Porque acumular conteúdo, muita gente faz. Mas o que tu faz com tudo isso aqui? Tá, os dados são importantes, mas o que fazer com Exatamente. cheio, mas você não tem um processador pra... sabe, Exatamente. Então, assim, tu tem um acúmulo de conhecimento, tu não sabe interpretar esse conhecimento, tu não sabe o que fazer com ele. Entendeu? E é isso que o brasileiro tem. Ele tem um acúmulo de teoria, de conhecimento disso e daquilo, tá, mas o que tu sabe fazer com isso aqui? Ai, não sei. Aí não sabe aplicar isso no trabalho, não sabe aplicar num texto, não sabe aplicar intelectualmente pra tomar melhores decisões. Não serve pra nada. Aí passa pelo que eu te falei. Será que existe interesse que as pessoas aprendam lógica aristotélica quando eu entendo que uma premissa e a segunda premissa vai gerar uma conclusão e se as duas premissas baterem, a conclusão está errada? A questão é que não sabe o que é Porque eu ensino premissa. as pessoas a pensar. Vou te trazer um dado do IBGE. 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 2.800 por mês. 90. R$ 2.800 por mês. Nós aqui nessa sala fazemos parte dos 10% mais ricos do país. 68% das pessoas no Brasil fazem apenas uma refeição por dia. Uma. Qual o percentual? 68. Meu Deus do céu. A gente tava com um Você acha que é vice-governador interessante? ontem de Minas. 2,5 milhões de mineiros Isso só de Minas. vivem com menos de R$100 por mês. 2 E milhões eu passei de um dado mineiro. pra ele. A gente tem 500 mil de mineiro passando fome. Passando Meu fome. Deus. Você acha que é interessante educar as pessoas? É muito melhor deixar as pessoas na base da pirâmide de Maslow, lutando pelo mínimo, porque aí elas não pensam. E elas não pensando, elas não intervêm. E elas não intervindo, elas não elegem pessoas melhores. E daí pra frente. A galera que tá lá sabe disso, já tem, muito tempo que eles estão fazendo isso aí. Tem muito tempo. Desde que eu me lembro, são os mesmos.